Olá, tudo bem? A gente está aqui aguardando o doutor. Deixa eu dar uma olhada. Oi, gente. Oi, tudo bem? Que bom ter vocês aqui com a gente. Fico super feliz. Vamos ver se o doutor entrou para a gente poder chamar. Ah lá, vamos lá então. Tava esperando o doutor pelo outro Instagram. Tudo bem, doutor? Tudo bem, eu entrei com o Instagram da clínica. É, então, Como é e que eu vai fiquei aí? esperando. É um prazer ter Tá o tudo senhor aqui com bem. a gente. O prazer é todo meu, muito obrigado pelo convite. Imagina, eu que Estamos aí agradeço. para aproveitar esse finalzinho de dia aí para conversar com as tentantes. É muito bom, né? Falar um pouquinho com elas, porque tem muitas dúvidas. Eu abri, né, a caixinha, veio Uhum. várias dúvidas. Fiquei até com medo de não dar pra gente conversar tudo em uma hora. Mas vamos fazer o máximo possível. Caso não dê Ótimo, certo, já estou aqui te convidando para uma próxima live. ótimo, será um prazer. Eu vi que você já tem umas caixinhas com umas perguntas, né? Eventualmente pode ter até as outras mais. Mas vamos lá que a Isso. gente já vai aproveitar o nosso tempo da forma possível. Tá, Como é que então você vamos gostaria lá. de Eu começar? vou. Antes de começar, você Oi? queria falar um pouquinho do projeto seu, de tomar aquela engravide, como é que é? Só para eu também ter um conhecimento maior. Sim. Então, eu sou enfermeira, trabalho com reprodução humana. Meu nome é Ariane e eu sempre, as pacientes sempre me perguntaram, paciente, amigas, a família, sempre tinha várias dúvidas sobre reprodução humana, né? Que até então a gente que trabalha na área acha comum, mas as outras pessoas não têm essa disponibilidade, esse conhecimento. Aí eu resolvi fazer o Tomara que ela engravide, que na verdade é um desejo meu para todas as tentantes, que tomara que elas engravidem. E aí estou postando conteúdos, estou fazendo lives para que seja mais fácil de que elas encontrem o que ela procura de uma forma mais fácil. Acho que os médicos estão super acessíveis hoje em dia, mas mesmo assim ainda precisa de mais informação para que elas consigam saber onde procurar. Muita gente não sabe como começar a ir atrás, por isso essa live, na verdade, né? A gente está fazendo de quando procurar um especialista. Então eu resolvi fazer o Tomara que Uhum. ela engravide para ajudar. A gente também tem, né, eu e o João. O João é um paciente do Dr. Wellington, por isso, né, que a gente se conheceu. Ele e a Angeli. A gente montou o Somos Tentantes, né, que é uma comunidade aberta onde qualquer pessoa pode publicar conteúdos sobre a reprodução humana e também falar das experiências que tem para poder ajudar, né, as outras tentantes também. É isso. O Dr. Wellington todo mundo já Ótimo. conhece, mas Eu não sei se se é alguém o meu vídeo que está ruim pode falar. Tá cortando? ou se é o seu, mas eu tá me cortando bastante. Pode ser o Internet do nosso aqui, será 4G, que a vamos ver internet se está vai ruim? melhorar. Não tô nem abrindo nenhuma página do Chrome. Não, Não vi eu ninguém usando nada. não é ninguém usando nada. Tá A melhor? internet está eu acho que a internet está com algum tipo de problema aqui em casa, tá? Que eu estou em casa agora, mas, Agora eu liguei 4G. A gente também tá mas agora olhando acho aqui. que melhorou. Não, meu melhorou agora.
Agora Melhorou? estou te escutando bem. Estou te escutando bem agora. Então vamos lá. Vamos às perguntas. Então, agora que está bem, estou conseguindo escutar. Perdão, tá? É que a gente fica na dúvida onde que está falhando a internet. Não, mas é ótimo que fale, porque é isso, né? A gente melhora. Eu coloquei o 4G. Talvez seja a internet de casa que não esteja tão boa hoje. Hum, tá bom. Então vamos lá, que a gente tem algumas perguntas que são até difíceis assim de responder. Deixa eu só ver uma coisinha aqui. Ah, acho que aqui em casa está ruim também. É, tá. Não, acho que deve estar com problema aqui também. Então, vamos lá, porque a gente vai conversando. Tá certo. Bom, o doutor Wellington, ele é diretor clínico da CMA, muita gente já conhece, e fala até já mandando vários beijos, abraços e agradecimentos que as pacientes te mandaram através de mim. Então já estou passando para você. E a Muito primeira obrigado. pergunta é: quando procurar um especialista? Tá ótimo. Essa é uma pergunta importante e eu acredito que atualmente as pessoas adiam um pouco mais do que deveriam. Uma consulta com um especialista em reprodução deveria ser breve. Assim, as pacientes que chegam para mim chegam com 5, 6 anos de infertilidade. É raro eu pegar um paciente que esteja no começo da vida reprodutiva, no começo da pesquisa, na verdade, no primeiro mês, estou tentando há 3 meses, eu estou pensando em ter filho. Não, elas chegam muito tarde, tá? Eu já fiz 3 filhos, eu estou tentando há 7 anos, eu não consigo. Eu tenho um paco de exames, e já perderam muito tempo e eventualmente já perderam muito da chance de ter um filho por ter perdido bastante tempo e às vezes com estratégias que não eram as melhores, ou às vezes jogaram dinheiro fora com exames desnecessários e intervenções desnecessárias. Então, eu acho que é importante ir atrás de um especialista que vá te fornecer uma consultoria de como investir o seu tempo e dinheiro e estresse e ansiedade para que consiga atingir a gravidez da forma mais simples possível. Tá? Então, um dos problemas que eu vejo de postergar é que o ginecologista geral ele foi treinado que o planejamento familiar era simplesmente só atrasar, porque todo mundo consegue. E talvez um outro problema que o ginecologista tenha é uma falsa impressão de que mulheres com mais de 40 anos, 42, 43, vão para a fertilização in vitro, fazem um tratamento e engravidam. Muitas vezes, sim, isso acontece, mas com óvulos doados, e não sabem o quanto que, apesar de funcionar super bem e ter inúmeras vantagens, não é geralmente a primeira opção das mulheres, o tratamento com óvulos doados. Tá? É o tratamento com óvulos próprios, mas funciona super bem, mas ele vê, está do lado de fora, vai com 43, 44, 45, 47 anos e engravida, em geral as pessoas não falam quando dá negativo, ele acaba pegando o resultado da mulher que engravidou e vai fazer o pré-natal, e ela não vai contar que tentou várias vezes, vai contar que fez tratamento que engravidou. Até o ginecologista que não convive com a infertilidade, ele tem essa falsa expectativa de que vai conseguir facilmente ao fazer fertilização in vitro e, eventualmente, ele não se preocupa em apressar um processo, não perder tempo. E tempo é muito importante aí quando a gente está pensando em chances de gravidez do casal. Tá? Então, o tempo, principalmente para a mulher, é sim, mas é algo que precisa se correr. Então, a partir do momento que você procura um bom especialista e que ele está realmente junto com o casal, ajudando a escolher a estratégia que vai atingir mais rápido o objetivo daquele casal, não vejo motivo para perder tempo. Até antes de ter um filho. É que talvez não tenham tantos, talvez a gente precisa, eu acho que a gente precisa no Brasil ter mais especialistas em reprodução, até porque a gente faz um número muito pequeno de ciclos de fertilização in vitro comparado com outros países pela nossa população. Então, falta, sim, um número maior de pessoas que trabalham com reprodução assistida. E falta mais facilidade de ter acesso a pessoas que trabalham mais focadas na reprodução. Porque quem trabalha com obstetrícia, às vezes se desfoca um pouco, perde. Quem trabalha mais com sexologia, com mama,
Então, cada um tem um pouco da sua área, então eu acho que falta ter mais profissionais que trabalhem principalmente na área de reprodução, para ajudar no planejamento familiar. Que seja para colocar um DIU para quem não quer ter um filho, que seja para favorecer a gravidez em quem tenha, mas trabalhar com reprodução humana em todo o seu conceito, seja para fazer uma terapia hormonal em quem entrou na menopausa precoce. Então, eu acho que faltam mais especialistas nessa parte reprodutiva Eu acho da mulher. eu acho assim, é uma opinião minha também, mas a gente, se as mulheres fossem buscar, porque a reprodução humana assusta, na verdade. Então, as mulheres, elas deixam em último caso. Eu acredito que se, por exemplo, decidir que eu quero engravidar, então ao invés de eu ter apenas uma obstetra, eu posso ter um obstetra que trabalha com reprodução humana, não desmerecendo os obstetras, jamais. Mas se tem essa chance, por que não? Talvez tenha um olhar diferenciado, né? Eu conheci várias pacientes que um caso, por exemplo, foi que a mãe teve menopausa precoce e a obstetra dela não pensou ou não falou para ela. E aí ela foi descobrir, ela estava com 30 anos, foi tentar engravidar e já estava com menopausa precoce. Então é difícil, né? Ela falou isso pra mim, né? Ah, se eu soubesse, teria corrido atrás disso antes. Então eu acho que tirar esse medo das pacientes, né? Que reprodução humana é só pra quem não consegue engravidar, acho que já é um bom começo. Sim, porque teria esse ponto da gente ter mais pessoas que pensam na reprodução, ou treinar com que todos os ginecologistas pensassem na reprodução, que talvez seja mais difícil. Tá? Porque já vem de uma formação em que o planejamento familiar é simplesmente atrasar. E daí você treinar essas pessoas a elas quererem focar em cuidado com o atraso, porque é difícil. Foi todo mundo treinado. Vamos atrasar porque não pode ter filho antes da hora. Vamos atrasar, deixa para estudar, deixa para aquilo. E ao mesmo tempo você falar isso e falar também que atrasar tem dois preços. Primeiro, a queda da fertilidade. O segundo é o risco maior na gestação. Então as pessoas evitam de falar das consequências para favorecer com que as pessoas atrasem, para favorecer que os métodos contraceptivos sejam mais bem aceitos. Mas eu não acho que não precisa enganar as pessoas precisam saber as consequências dos dois lados para ter uma decisão bem embasada e autonomia. Olha, eu sei que é bom por isso, eu aceito esse risco, eu quero isso. Não, eu não aceito esse risco, eu quero ter filho com 22. Então vamos ter filho com 22 anos. Mas eu acho que precisa ser passado. Porque tem mulheres que vão entrar na menopausa com 30. Cada ano que a gente atrasa, aumenta a dificuldade. Então, procurar rápido uma pessoa que pelo menos se preocupe com o aspecto reprodutivo. Pode conversar com o seu ginecologista, e eventualmente ele vai ser uma pessoa interessada no aspecto reprodutivo, mas se você julgar que ele fala, não, atrasa, pode atrasar à vontade, que não tem problema. Não é que ele seja, não tem nenhum problema talvez do lado da obstetrícia de fazer um pré-natal, mas é uma pessoa que não tem uma inclinação pelo sofrimento da pessoa que está tentando e está com pressa e daquelas que tentaram muito e não conseguiram. Tá? Então, eu acho que dá para sentir isso aí quando você conversa com o seu ginecologista. E se ele não tiver essa inclinação, só tentar e procurar uma pessoa que seja que tenha essa inclinação. Não precisa ser um especialista, não precisa ser quem faz fertilização in vitro, mas precisa ser alguma pessoa que se preocupa com esse lado reprodutivo. Muito bom. E o que é avaliado na primeira consulta? Ótimo. Bom, no primeiro consulta é avaliado, de um aspecto geral, o que a mulher, ou o que o casal ou a mulher querem fazer, tá? Então, porque é muito diferente. Às vezes são duas mulheres querendo ter um filho. É uma situação que eu vou abordar. Ou uma mulher querendo atrasar a maternidade para mais tarde. Ela tem 28 anos, mas ela não pensa em ter filhos antes dos 35 e está querendo adiar a maternidade. Ou é um casal que está tentando há 3 anos,
ou é um casal que vai tentar ter filhos. Então é Legal. extremamente difícil você colocar o que que é avaliado, não é? É identificado o caso, é individualizado quais são os desejos, o que que é mais provável que a pessoa enfrente de dificuldades, para a gente tentar abordar, discutir, e o casal ou a pessoa possa tomar a decisão para evitar arrependimentos no futuro, tá? Porque existe um monte de opções terapêuticas que podem ser tomadas. Então, hoje em dia, um homem sozinho pode ter um filho. A gente tem casos de homem sozinho tendo filho. Então, todo mundo pode ter filho, Que fique desde que bem. aceite, desde que aceite as possibilidades que atualmente estão disponíveis, mas para que não haja arrependimento. E com isso, quanto antes procurar, menor o risco de ter arrependimento, de ficar esperando, 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 e depois notar que essa espera teve uma consequência. Já viu aqui alguns comentários, esperei 15 anos, então, realmente, se você espera 15 anos para depois tomar uma conduta, o que poderia ter sido feito há um tempo atrás, talvez hoje, você chega com 44 anos, a conversa vai ser diferente se você tiver chegado com 33 anos. E até o que eu vou avaliar na, Na primeira na, na consulta. primeira, na primeira consulta. Mas esse então é muito difícil falar de uma forma geral, tá? Por isso que precisa aí precisa individualizar o caso para saber o que é mais provável que vai ajudar ou não. E os exames? Tem algum exame que você orientaria? Ah, chega na primeira consulta com tal exame que isso é para todo mundo. Olha, tem um exame. Se tiver um homem no casal, o espermograma. Tá. Porque é um exame extremamente simples, baixíssimo custo, praticamente sem risco, eventualmente só o desconforto ou uma vergonha de se colher uma amostra de sêmen no laboratório, tá? Então, não é sem nenhum tipo de problema, mas dos exames não vai trazer um risco muito grande aí para o casal, nenhum custo, e traz uma informação muito grande. Às vezes se perde anos investigando a mulher com exames caros, invasivos. Então, se fosse para falar qual exame ser feito, primeiro exame, um espermograma. Certo. E E na o mulher segundo tem. exame, uma ultrassonografia. Quanto mais bem feito for o exame de ultrassonografia, se ele avalia endometriose, avalia a reserva ovariana, avalia a cavidade uterina, melhor. Mas se ele avalia mais ou menos e procura algum detalhe muito sério, já é suficiente. Então, o que é o melhor que eu julgo o padrão ouro de melhor investigação completa do casal? Ultrassonografia e espermograma. Só. Mas a ultrassonografia que avalia a trompa, que avalia a endometriose, que Ah, avalia a tá. reserva ovariana, mas é um exame único. E ele é hoje, esse exame de ultrassom da infertilidade, ele é considerado padrão ouro por vários centros do mundo todo. Não, infelizmente, não são muitas clínicas, muitos centros que sabem fazer o exame de ultrassonografia da infertilidade completo. Mas o que ele permite? Em que você vá num local, faça esse exame em espermograma e tenha tudo, Tá. de uma única vez, sem necessidade de nada mais, tá? Porque você já avalia. É que não dá para, não é um exame que você faz em qualquer dia do ciclo, exige uma certa programação, tá? Eventualmente ele não é necessário ser feito por completo, tá? Porque, por exemplo, se não tem espermatozoide suficiente para engravidar naturalmente, não tem motivo de avaliar a trompa. Então, eu vejo que o mais Acaba importante de que tudo fica. é o espermograma. O espermograma é fundamental, é simples, não dá para fugir dele, porque a gente precisa de espermatozoide. Exceto, só não vai ter espermograma se não tiver um homem querendo ter um filho. São duas mulheres querendo ter um filho, tá? Mas, tirando a situação, esse é o exame. E, em seguida, vai depender muito de cada caso. Mas se eu fosse colocar o melhor exame, seria um exame de ultrassonografia bem feito, que me permite avaliar tudo o que é necessário. Não precisa de nenhum outro exame. Só um exame de ultrassonografia bem feito já é capaz de identificar grandes causas aí, principais causas da infertilidade, ficando eventualmente uma outra investigação, mas aí muito selecionada, que não é para todos os casos.
E o antimuleriano, que a gente escuta falar muito, que é um dos principais exames de infertilidade e da fertilidade, onde ele entra nessa história? Eu praticamente nunca pedi, porque o exame de ultrassonografia, bem feito, ele substitui. Então, você pode fazer durante o exame de ultrassonografia a contagem de folículos, que é tão boa para avaliação da reserva ovariana, ou, na verdade, de quantos. É uma predição de quantos óvulos eu vou conseguir. Então, se eu vou fazer um tratamento, o que eu quero saber, na verdade? Não dá para saber a idade da menopausa, então não é uma reserva ovariana de fato. Tá. Eu quero saber o seguinte: se eu vou fazer fertilização in vitro, quantos óvulos eu consigo? O AMH dá mais ou menos uma estimativa, não é precisa, mas dá. A contagem de folículos também. E os dois são igualmente precisos. Não são muito bons, mas são bons. Entendi. Então, eu faço um ou outro, não tem necessidade de gastar dinheiro com os dois, nem tempo com os dois. Como gosto muito de ultrassonografia e gosto de realizar, eu praticamente não peço hormônio antimileriano, só se é para o paciente que não tem acesso ao ultrassom. Não veio aqui, que quer saber da reserva ovariana, aí sim, a avaliação do hormônio antimileriano é um marcador tão bom quanto o ultrassom e é um pouco mais disponível, porque não exige um ultrassonografista que saiba contar os folículos, tá? Então, Tem é essa. mais fácil, eventualmente, você conseguir uma dosagem do hormônio antimileriano. Porém, o ultrassom não vai te dar só a reserva ovariana. Vai identificar se tem uma trompa dilatada. O ultrassom vai falar se tem problemas no útero, tá? Então, ele tem É outra completo, vamos dizer endometriose. assim. É, uma endometriose grave, endometriose acometendo o intestino, um endometrioma ovariano. Então, a ultrassonografia, ele tem mais ou menos o mesmo custo, só que ele gera muito mais informações. Então vale mais a pena. Sim, Gente, ó, eu tô vendo que vocês estão mandando várias perguntas. Eu não tô conseguindo acompanhar. Então, se vocês puderem enviar as perguntas na caixinha de interrogação que tem aqui do lado, é melhor que no final a gente dá um tempinho para poder ver todas as perguntas para o doutor responder. Por favor. É que realmente eu não consigo acompanhar, então e a gente já tem as nossas perguntas também. Então, peço que vocês façam isso para a gente. Doutor, quais as principais dúvidas que as pacientes têm? Eu sei que são várias, mas assim, as que. A que está em todas, praticamente. As dúvidas que as pacientes têm na primeira consulta. tá ótimo. Bom, são muitas e são muito variadas, tá? Mas a principal é da paciente que chega para mim que chega tarde, que é diferente da paciente que chegaria num consultório que está tentando há 2 meses. Que é qual que é a chance de sucesso do tratamento. E a segunda, infelizmente, é quanto que custa o tratamento, tá? Porque a parte do tratamento é um tratamento. E a paciente que chega para consultar comigo, frequentemente ela já vai muito focada em realizar a fertilização in vitro. E ela quer saber o quanto que dá certo e se aquilo cabe no orçamento do casal. Então, são as perguntas, sim, mais importantes, e que são importantes mesmo, porque não adianta nada eu ter um tratamento e que a pessoa não consiga custear, que infelizmente ainda não é liberado para os convênios cobrirem, e eu acho isso um absurdo, deveria ser, porque é um problema extremamente comum. Veja, na Austrália se faz o dobro de tratamentos do Brasil e tem 10% da população. Então, era para o Brasil fazer 20 vezes mais ciclos de fertilização in vitro se houvesse mais acesso. A gente ia sair de 40 mil ciclos por ano para 800 mil ciclos por ano. Então, veja quantas pessoas que não têm acesso ao tratamento. Então, acesso, sim, é um problema grande. E o outro, a pessoa quer saber o quanto que vai se frustrar ou não, o que dá. E frequentemente há uma ilusão de que você consegue controlar o tratamento e garantir 100%. Tá? Então, e a outra pergunta é: o que eu faço para garantir que vai dar certo? Não tem. Não tem o que garantir dar certo. A gente Gente, não pode tem. se esforçar ao máximo, ter as melhores técnicas, se esforçar para não ter desperdício, para concentrar os esforços naquilo que realmente vale, mas não existe a fórmula mágica. Eu falo porque nos Estados Unidos um ciclo custa $12.000 um tratamento. E lá, apenas 24% dos ciclos resultam em um bebê.
Então, somente um em cada 4 tratamentos, um em cada 4 ciclos de FIV nos Estados Unidos resulta em um bebê. Na Europa, eles fazem 800 mil ciclos de FIV no total. 160 mil viram um bebê. 20% só. Tá? E na Austrália, menos de 20% resulta em um bebê. Então, não adianta querer mágica, porque se nos principais dos países mais desenvolvidos do mundo, onde o ciclo é muito mais caro, você tem um bebê a cada 5 ciclos, em média, não existe muito como garantir 100%. Não tem. Esse é um sonho que a gente não vai conseguir atingir. Pelo menos não conseguiu ainda. Pode ser que a gente consiga no futuro, mas é muito pouco provável. Então, não vejo Porque tem isso, muitas variáveis, né? não vejo isso muito próximo, infelizmente, tá? É uma coisa que a gente vê assim, talvez um dia fique melhor que isso, mas hoje em dia a gente está longe, tá, de conseguir. E quando é indicado a FIV, a fertilização in vitro? Essa é uma pergunta muito boa. Tratamento de reprodução não tem indicação, normalmente. Tá. É tudo uma questão de opção. São tratamentos que a gente abre, são opções terapêuticas que cada uma tem o seu custo, seus efeitos colaterais, a sua efetividade. E, por exemplo, eu tenho amigo meu pessoal, que é professor de ginecologia, que ele optou por fazer a fertilização in vitro sem tentar naturalmente. Porque a mulher dele já tinha 40 anos, ele queria ter mais de um filho, e ele optou por fazer alguns ciclos, congelar embrião e depois fazer, do que perder tempo ela chegar com 41 e ele não poder ter mais filho. Então, não existe indicação. E por isso que é importante conversar antes. Conversar rápido com alguém. Por isso a Que te importância da abra, primeira consulta. que te abra todas as opções que você pode fazer. Pode tentar natural mais um tempo. A sua chance de sucesso tentando naturalmente mais um ano é isso. Se você tentar mais um ano naturalmente, talvez a consequência para a chance de reprodução, o impacto na sua reprodução seja esse. Você pode tentar uma inseminação, você pode fazer uma fertilização in vitro com óvulo próprio, com óvulo doado, com sêmen próprio, com sêmen doado, com óvulo doado, com útero de substituição. Tudo isso existe, não existe nada errado. Ou mesmo que não quero ter filho, está muito difícil, vou optar por não ter filho, então não tem erro. Então você tem que abrir todas as possibilidades o quanto antes. E isso evita arrependimentos. Então, quando a pessoa sabe de tudo que existe, da consequência que cada uma das suas escolhas tem, ela escolhe e fica feliz, porque ela sabe, tomou uma decisão embasada, ela teve autonomia. E só tem autonomia quem tem informação. Então, é importante ter informação para poder fazer uma boa escolha e, consequentemente, não ter arrependimentos no futuro. Nossa, mas eu não sabia que se eu ficasse tentando 4 anos naturalmente, teria esse e esse impacto, ou que eu poderia ter feito um tratamento e seria tão fácil, porque pode ser muito fácil o tratamento de reprodução assistida. Então, a gente também preza para simplificar ao máximo o tratamento de fertilização in vitro e todos os outros, tá? Até ovo doado, todas as opções, para tornar isso o mais natural possível. Que a pessoa perceba que é possível ter filho, e é natural, e funciona super bem. Mas que saiba rápido. Saiba rápido, decida com aquela informação e vai bem. Tem, por exemplo, teve duas mulheres que vieram para ter filho e que queriam ter filho assim, eu quero ter filho desse jeito, vai fazer uma inseminação nela. Aí, quando acabaram de ver a conversa, a decisão foi totalmente outra. Vamos fazer uma fertilização in vitro, que eu vou captar o máximo de ovos da outra, porque ela tinha uma reserva ovariana maior, então tinha mais chance de sucesso, e a outra foi engravidar. Então, o importante é você, ao expor tudo, e a pessoa escolhe, não tem arrependimento. Isso é o mais importante. Ótimo. Laqueadura. Fazer reversão antes ou já ir direto para FIV? Essa é uma pergunta que também vai como a anterior. Tá? Tem que saber A as laqueadura, possibilidades, a pessoa escolhe. a pessoa escolhe. Talvez os melhores momentos para pensar na reversão seriam quando a pessoa é muito jovem ou quando a pessoa já passou dos 40 e tantos. Por quê? Quando ela é muito jovem, ela tem tempo. Então, se ela tem 25 anos e fez uma laqueadura, se ela reverter e chegar nos 27, 28, não é um dano tão grande na vida reprodutiva.
Se ela já tiver 42, 43 anos, a chance já é muito ruim com fertilização in vitro, com óvulos próprios. Então, ela pode sim tentar a reversão, porque pelo menos não tem custo para ela ficar tentando todos os meses. A fertilização in vitro, na verdade, não dá um grande incremento comparado com a chance natural nessa condição de baixa reserva ovariana. Se a reserva ovariana é muito baixa, tá? Eu vou captar um, dois óvulos por vez, também a reversão faz mais sentido, porque a fertilização in vitro não dá tanto sucesso quando eu consigo captar 15, 20 óvulos. E tem a situação em que a fertilização in vitro vai dar uma chance boa. Então, também envolve a individualização do caso. Tá? Saber quanto que é de chance com o ciclo de fertilização in vitro, quanto que é o impacto de esperar. Porque quem vai fazer uma reversão vai esperar 2 anos. Para poder ver se está dando certo. Para poder concluir que não funcionou. Então, ela precisa esperar um tempo, e essa espera de tempo tem uma consequência para a vida reprodutiva. E ela é menor se a pessoa for muito jovem, ou se a chance já for muito baixa. E a síndrome dos ovários policísticos? Faz tratamento antes hormonal, enfim, ou FIV direto também? Vai entrar no que Então, você falou, mas... vai entrar um pouco. Talvez esse caso um pouco menos. Tá. Porque esse é um caso muito simples de tentar. Então, uma pessoa que tem uma disfunção ovulatória, o problema ovário policístico, eu nem gosto do nome, porque parece que o ovário é cheio de cisto que tem que tratar. Não é bem isso. É só uma disfunção ovulatória, a pessoa que não ovula todos os meses. Se esse for o problema, tá, que ela tem uma disfunção ovulatória, se, por exemplo, secundária a ter excesso de hormônio masculino, é muito fácil converter essa pessoa a ter ciclos ovulatórios. É muito tranquilo. É um comprimido por alguns dias por mês, ela restabelece o ciclo ovulatório e frequentemente ela consegue engravidar com esse tipo de tratamento. Basicamente, tomar comprimido por 5 dias por mês. Muito fácil, muito barato. O medicamento custa pouco, tá? O medicamento para tomar por 3 meses custa R$ 80. Então, assim, para tentar 3 meses. E você pode tentar pelo menos. E aí, você vai tentar 6 meses, vai tentar 1 ano. Aí sim depende de vários fatores. Mas acredito que tentar 6, quem tem problemas ao ovular, fazer um tratamento que é tão simples quanto tomar um comprimido por dia por 5 dias por mês. Tá? Mas não vale a pena fazer isso sem um espermograma. Porque vai que você faz tudo isso e checa no final, o espermograma não tem nenhum espermatozoide. Perdeu tempo. Então, só perdeu tempo, investiu, nem que seja R$ 80, mas é um dinheiro jogado fora. A expectativa é a frustração de não conseguir o positivo depois do mês. Então, vale a pena. Quem tem dificuldade para ovular, por ter excesso de hormônio masculino, que é uma situação mais comum, ou às vezes pela obesidade, é muito fácil fazer com que restabeleça o ciclo ovulatório. Ou, não é fácil em 100% dos casos, mas é fácil em 90%, 95%. Tá? E aí, nesses casos, a gente consegue aí, tratar facilmente, a pessoa tem uma boa chance de gravidez. Se ela não engravida depois de 1 ano, 6 meses, 1 ano, aí a gente já tem que repensar a história. Mas sim, uma boa proporção delas consegue. E a retirada das trompas? FIV direto? Não tem outra. Nesse caso, realmente não tem outra opção. Enquanto numa laqueadura você pode tentar reconstruir a trompa, tá? Que tem suas falhas, suas limitações, nem funciona numa proporção mediana dos casos, igual a vasectomia, a reversão da vasectomia também não funciona tão bem, funciona numa proporção dos casos. Quando se remove as trompas, não tem outra alternativa além da fertilização in vitro. E se tirar uma só? Aí Sim. pode tentar engravidar. Aí, Na- eventualmente pode causar uma dificuldade de ter filho, porque reduz pela metade a chance de engravidar, tá? Se for uma remoção unilateral. Mas não é não é igual remover as 2 trompas, que aí sim é somente com a fertilização in vitro. Que não é para ser um problema tão sério, tá? Não é tranquilo, mas exige esse tipo de tratamento. Não tem como, natural.
Você já respondeu, né, que é certeza que a FIV vai dar certo? Não, não dá para ter uma certeza. Pode vir gêmeos? Sim, e a chance de vir gêmeos sempre ocorre, também ocorre naturalmente. E ela é maior quando a gente transfere dois embriões do que quando transfere um. E por que que a gente transfere dois? A gente não transfere dois com o objetivo de ter gêmeos. A gente transfere dois com o objetivo de reduzir o número de tratamentos, de transferências de embriões até se atingir uma gravidez. E com isso evitar a perda de tempo. Então vamos considerar que é uma pessoa de 39 anos que formou 6 embriões. E que eu não sei, mas nenhum desses 6 vai virar um bebê. Eu não sei. Estou aqui agora, eu não sei, mas nenhum dos 6 vai. Se eu transfiro um por vez, eu perco 6 meses para descobrir que eu não vou ter um filho. Se eu transfiro 2 por mês, eu perco só 3 meses, são só 3 negativos, cada transferência tem seu custo. Então, tem sim vantagens em se transferir 2 embriões. Quais são as desvantagens? Aumenta o risco de uma gravidez de gêmeos, que tem mais complicações. Aumenta em 10 vezes, por exemplo, o risco de nascer com menos de 1,5 kg. Então, o risco de nascer com menos de 1,5 kg quando engravida de um é de 1%. E quando engravida de 2, o risco de nascer com menos que 1,5 kg é 10%. Então, é mais chance de CTI, é mais complicações. Mas quando a gente transfere, não é esse o objetivo, não é ter dois. É não perder tanto tempo e, eventualmente, frustrações e custos que estão envolvidos. E o risco ele é maior quanto mais jovem é a pessoa. Então, se eu transfiro 2 embriões aos 28 anos, o risco é de, quando engravida, da gravidez de gêmeos, é de uns 35%, porque cada embrião tem mais chance de virar um bebê. Cada um deles tem mais chance. Se eu transfiro com mais de 40 anos, é 10% para menos quando engravida. Por quê? Porque cada bebê tem menos chance. Cada embrião tem menos chance de virar um bebê. Então, a chance ela é variável dependendo da idade da mulher que gerou os óvulos. Tá? Se forem óvulos doados, depende da idade da mulher que gerou os óvulos. Mas com óvulos próprios, é a idade da mulher que engravida. Então, a gente tem esse ponto. E tem o risco, inclusive, de transferir um e engravidar de 2 quando se divide. E existe também o risco de engravidar de 2 diferentes se a gente fizer uma transferência num ciclo natural em um casal que pode engravidar naturalmente. Então, o casal que tem só dificuldade e que você transfere num ciclo natural depois da ovulação e ela engravida da ovulação dela mais o embrião que você colocou. E o mesmo acontece para quando você transfere 2. É possível engravidar de 3, porque você pode um dividir, virar 2 idênticos e um separado, ou pode ser, se for uma transferência no ciclo natural e não houver nenhum fator que impeça a gestação, e ela engravida da ovulação e mais dos 2 que você colocou. É, É uma é uma, decisão é que uma, é acertar na loteria, é uma decisão quando vem difícil. muito. É uma decisão difícil, mas que você pensou em tudo isso antes de decidir, também não tem arrependimento. Que você sabe de tudo isso e você tomou, aceitou os riscos por conta das vantagens. Então, para toda decisão tem vantagens e desvantagens. Se você sabe as opções todas e você escolheu aquela com consciência, tá tudo bem. Mesmo quando vem ruim, não é o que você queria, mas você que acabou optando. Então, funciona bem também. E para coito programado e para a inseminação intrauterina, entra também a parte de que não tem indicação, né? As pessoas têm que saber quais são a oportunidade que ela tem e quais os tratamentos que elas podem fazer, mas não é uma indicação. Não tem indicação. Eventualmente, tem sim indicação para não fazer, quando é totalmente inefetivo. Sim. Tá. A pessoa tirou as trompas. Não tenho o que fazer a não ser a FIV. Sim. Então, tem situações em que não permite outros tratamentos. E tem situações, por exemplo, a endometriose, a função, vamos dizer, a forma como ela dificulta a gravidez natural é pelo dano na trompa. Tá? Então, é isso e prejudica a fertilização, mas principalmente pelo dano na trompa. Quando a trompa não funciona bem,
Então, para pessoas com endometriose, coito programado, inseminação são menos úteis. Tá? Por quê? Porque quando a trompa não funciona bem, e tanto para esses tratamentos, sou totalmente dependente da trompa. Então, não é que a gente considera que a trompa não existe, mas é que eu tenho que saber que ela é limitada e que pode ser ela que limite a fertilidade, e eu optar por um tratamento que depende da função da trompa, numa situação em que a trompa pode estar danificada, eu posso estar só jogando dinheiro fora, jogando meu tempo fora, ou expectativa. Se o casal sabe disso mesmo assim, opta por isso, funciona super bem. Mas, por exemplo, toda vez que eu tenho um problema, que o órgão mais provavelmente danificado é a trompa, Isso já vai para a frente. fertilização in vitro acaba sendo uma estratégia mais efetiva. Olha, nós estamos faltando 20 minutos e tem várias perguntas ainda. Eu vou fazer Ótimo. as perguntas das caixinhas, porque eu não sei se você pode voltar depois, ou para a gente fazer mais um pouquinho depois de live, ou não Aí eu dá. acho que depois eu estou um pouquinho apertado, mas a gente vai peço desculpas, mas eu estou com outro compromisso em seguida. Não, a gente nem tinha combinado isso, mas é que então eu vou fazer as perguntas que estão na caixinha Tá para ótimo. ficar mais fácil. Eu vou fazer, gente, as perguntas que estão direcionadas com o que a gente está falando, tá? Por favor, tem problema de útero. Ó, o útero estenosado dificulta na FIV e, por favor, tenho problema no útero, tenho útero estenosado, tive sangramento na TEC, vou conseguir? FIV, tipo, fazendo a FIV com útero estenosado. Tá bom. Eu acho que uma pergunta seria sobre transferência difícil. Seria como evitar uma transferência difícil, tá? Então, é possível, quando uma pessoa tem um colo mais fechado, ela fazer um procedimento no mês anterior ou mesmo no período menstrual para tornar o canal mais amplo. A gente pode dilatar esse canal logo no começo e aí no momento da transferência, a transferência não vai ser difícil. E sim, uma transferência difícil pode prejudicar um pouco, não é muito, mas pode prejudicar um pouco a chance de sucesso do tratamento. Então, se é esperado que a transferência vá ser difícil, a gente tem sim medidas que podem ser tomadas no começo do ciclo para que permitam que a transferência seja mais simples e que não fique com essa preocupação. Porque o tratamento pode dar errado sempre, por um monte de motivos que a gente não tem controle. Mas cada preocupação a menos acaba compensando. Quando o marido, na verdade, assim, deixa eu ver qual que era uma das perguntas que estão aí também. Qual tratamento é indicado para baixa reserva ovariana e para quando o espermograma está alterado? Motilidade e aí outros tipos de alteração no espermograma. Tá ótimo. Então, você tocou num ponto que eu vou comentando de uma forma um pouquinho mais ampla. Pouco espermatozoide não costuma ser um problema para a fertilização in vitro. Pouco espermatozoide costuma ser um problema para a gravidez natural, porque eu preciso de bastante espermatozoide, ou para uma inseminação. Tá? Então, se eu pensando na fertilização in vitro, pouco espermatozoide não é um problema. É problema quando é zero, ou quase zero, tá? O que pode ser zero durante o tratamento. Aí é um problema que também tem saídas, mas esse é uma coisa que preocupa. Se não for isso, não preocupa demais na fertilização in vitro. Mas a baixa reserva é um dos dois fatores que mais afetam a chance de sucesso do tratamento. Então, a gente tem dois fatores que afetam muito, muito, muito a chance de sucesso do tratamento. A idade da mulher e a reserva ovariana. Então, da mesma idade, reserva ovariana baixa tem 15% de chance de ter um filho. Se eu captar 2 óvulos, né? Por exemplo, aos 35 anos vai dar isso. E se eu captar 30 óvulos? Chego em mais de 80% de chance de ter um filho com esses óvulos. Então esse fator, reserva ovariana baixa, ele sim interfere. Então, por exemplo, se o sêmen for normal, a trompa está pérvia, e a reserva ovariana é boa, vou captar 15, 20 óvulos, eu fico mais tendencioso a fazer fertilização in vitro. Se a reserva é baixa,
fico mais tendencioso a fazer inseminação, porque é um tratamento menos caro e que a diferença na chance de sucesso não é tão grande. Entendi. Porque numa inseminação eu vou querer fazer ovular de dois. E numa fertilização in vitro, se eu for captar dois ovos, eu não faço muita diferença. Se a trompa é normal, se o sêmen é bom. Tá? Então, às vezes a gente pensa pelo caminho contrário, que é que baixa reserva, e baixa reserva não é um fator que dificulta a gravidez natural. Que existe uma lenda que baixa reserva é um fator que dificulta. Não é. Não é. Baixa reserva não dificulta em nada. Baixa reserva dificulta a fertilização in vitro. Então, não adianta. A baixa reserva dificulta apenas a fertilização in vitro. Porque ao invés de obter 10, 15, 20 óvulos, obter um, dois óvulos, eu fico limitado. E por que muitas pessoas vão para a fertilização in vitro e não está errado? Por conta da pressa. Quanto mais baixa reserva, mais a pessoa tem pressa. É. Tá? E é o que o mundo mostra, né? Tipo, a, a publicidade mostra que reprodução humana é para baixa reserva. Parece que reprodução humana é sinônimo de baixa reserva, né? E é justamente o contrário. É onde ela é menos efetiva. A reprodução humana ela é muito boa. Quanto melhor a reserva ovariana, mais você é tendencioso a fazer fertilização in vitro logo. Porque, para que esperar ter uma balma prognóstico? Vamos tratar quando está fácil. É Vamos verdade. fazer mais embriões. Porque não precisa esperar ficar difícil para tratar. Então, eu acho que a gente aborda um pouco errado isso. E já tem estudos mostrando que engravida-se até mais naturalmente com baixa reserva do que com reserva muito alta. Porque as mulheres com reserva mais baixa, em geral, têm ciclos mais curtos. Então, elas ovulam mais vezes por ano. Então, em um ano, elas engravidam até um pouquinho, bem pequenininho, bem um pouquinho mais do que quem tem a reserva alta, tá? Naturalmente. Agora, quando a gente passa para a fertilização in vitro, aí é o contrário. Mais óvulos, mais embriões, mais chances de ter filho. Muito interessante. Eu mesma não sabia disso. É... Peraí, meu esposo. Ai, gente. Tá, então eu tô olhando as perguntas aqui e também vou falar as que mandaram para mim. Ótimo. Cadê? Ah, uma pergunta interessante. Quantos quilos, mais ou menos, as mulheres podem engordar por causa dos hormônios, das medicações? Das medicações, nada. Da gravidez, aproximadamente 13 quilos. Se ela cuidar bem. Então, só dá certo a fertilização in vitro, só engorda na fertilização in vitro quando dá certo. O tratamento em si, ele não causa, de forma sistemática, nenhuma mudança no peso. Vão ter pessoas, e aí é muito mais envolvido de como a pessoa reage ao estresse do tratamento, do que realmente ao tratamento, aos hormônios em si. Então, tem pessoas que reagem ao estresse do tratamento. Quanto mais estressante o tratamento, maior o impacto. Tem pessoas que reagem ao estresse do tratamento comendo mais. Uhum, Tem pessoas que reagem ao estresse parando de comer. E aí, tem o também. estresse. Então, tem pessoas que vão ficar, estou estressado, tenho que fazer isso, estou pensando no fio da hora, vou lá e como, aí você vai acabar ganhando peso. Mas não é pelo hormônio, é mais pela resposta ao desgaste psicológico, e por isso que é tão importante ter um tratamento que cause o mínimo de impacto possível na saúde psicológica do casal. Que seja o mais simples possível. Tá? É nisso que a gente foca muito. Tratamentos amigáveis, tá? Que a pessoa não se preocupe demais. Aí elas se preocupam muito, mesmo a gente se esforçando ao máximo para preocupar ao mínimo, elas se preocupam muito. Agora imagina quando a pessoa não se esforça para que o tratamento seja mais suave. Fica bem difícil, né? Acho que o emocional pega muito nesse momento. E é o que você falou, né? Muitas pessoas se jogam pra comida, né? E outras param de comer. Tem umas que perdem muito peso no É, tratamento. que também não é Tá? bom. Então, não, também não é bom. Abortos de repetição. Qual especialista eu procuro? Difícil. Pergunta muito difícil. Eu dizer que é extremamente complicado. Por quê? O aborto de repetição
É um nicho de tratamento em que existe muita coisa inadequada sendo feita para atrair as pessoas com tratamentos inefetivos como se fossem a solução. Tá? Por quê? Porque tem muito pouco a ser feito. Infelizmente, tem muito pouca coisa que pode ser feita para reduzir o risco de aborto. Então, isso a gente vê nos principais guidelines do mundo, nas sociedades sérias, pouca coisa a ser feita, pouca coisa efetiva. E se inventa uma panaceia, o mesmo remédio para tudo, inventam um monte de tratamentos que só fazem o casal perder tempo e jogar dinheiro fora. Tá? Então, aborto de repetição é extremamente delicada a situação. Tem algumas intervenções efetivas? Tem poucas. Tá? Se fosse listar as intervenções mais efetivas, rapidamente, a pessoa tem mais de 40 anos, tá? Aborto de repetição, óvulo doado. Reduz muito a chance de ter um aborto. Não é fácil aceitar, não, não é, mas reduz bastante. E um casal, ou se tiver uma boa reserva ovariana, então se tiver uma reserva baixa, se tiver uma boa, pode pensar em fazer a biópsia, porque tem, a partir dos 40 anos, muitos dos embriões são alterados. Ou se o casal tiver uma translocação, fez uma pesquisa, tem uma alteração no cariótipo, que é uma translocação que favorece aborto, também pode pensar ou no óvulo doado, se tiver uma baixa reserva, ou se tiver uma reserva elevada, em fazer biópsia embrionária para selecionar embriões com menos probabilidade de abortar. Mas é extremamente limitado o número. Todo mundo gostaria de ter algo que fizesse e não abortasse mais. Mas é o mesmo problema de querer que a FIV dê certo 100%. E qual que é um outro problema? O casal tem 5 abortos, tem 38 anos. Se engravidar normalmente, o que vai acontecer? Sabe qual que é a chance de dar certo? Qual que seria a chance de dar certo? 70% sem fazer nada. Ah, Se não fizer nada, tem 70% de chance de dar certo. olha. Qual que é o problema disso? Se eles fazem qualquer coisa e dá certo, eles vão atribuir o sucesso a qualquer coisa que eles fizeram e vão divulgar isso para todo mundo. E vão acreditar que foi aquela intervenção nova que eles fizeram que fez dar certo, e não simples o fato de ter insistido. Porque, em geral, quem tem aborto de repetição tem 60%, 70% de chance de dar certo sem engravidar de novo. E aí você Mas faz... o emocional é. Eu tô com uma amiga que tá nesse processo. Ela já teve 2 abortos. Ela falou: eu não aguento mais. Eu vou partir pra FIV porque eu não quero mais passar por esse risco, por esse medo, né? De engravidar naturalmente e perder de novo. Ela sabe, né? Eu expliquei pra ela que a FIV também não tira isso. Mas é que nem você falou, ela sabe o que pode acontecer. E ela está aberta para tudo, pelo menos é o que ela fala. Então, não adianta. É difícil você ter que esperar e passar pelo processo da perda, né? 2, 3, 4 vezes, 5. Extremamente, tem pessoas com 12 perdas, tá? Então, assim, é extremamente difícil. É muito, muito doloroso. A gente se preocupa ao máximo para não ter. Mas não é por isso que vale a pena fazer qualquer coisa que não valha, só para convencer a pessoa a tentar de novo, de uma forma meio que, vamos fazer isso, que vai que ela tenta de novo e ela consegue. Pelo menos ela acreditou que isso faria dar certo. Mas não está certo isso. Não está certo a gente propor tratamentos que não sejam realmente efetivos. Não está certo a gente fazer a pessoa gastar dinheiro, investir recurso, acreditar em algo que não tem comprovação de benefício. Então, a gente tem que ser mais sério nesse ponto e tem que falar, olha, você quer tentar de novo? Você já perdeu 5 vezes, você tem 70% de chance de dar certo. Tem uma outra estratégia que pode ajudar? Vamos pensar. Aí tem que individualizar. Aí depende da idade da mulher, depende de uma investigação, tem que saber tudo. Aí não adianta, não existe saída mágica. Tem que ir a fundo naquele casal, tem que perceber todos os pontos, abrir todas as possibilidades. E assim como eu falei, decidir FIV e outro, entre todas as possibilidades, o casal tem que perceber tudo que existe e escolher aquilo que eles acreditam de coração que seja o melhor para eles. E problema genético, tem chances na punção ou na microtese de encontrar espermatozoides? Uma pergunta um pouco difícil, tá essa?
Porque o problema genético depende do qual problema genético que é. E se é um problema que é delicado, dependendo do problema genético, pode ser que não tenha chance, dependendo do problema genético, pode ser que sim, dependendo do problema genético, pode ser que transmita para a prole. Então, assim, é uma situação um pouco delicada. Não dá para responder essa pergunta com Tem facilidade. Mas, assim, muitos. de uma forma geral, se a gente for pensar em uma azoospermia não obstrutiva, ou seja, a pessoa que não tem espermatozoide, tá? E ela não tem obstrução, ou seja, não fez uma vasectomia, a chance de sucesso em obter espermatozoide é de uns 30% a 40% por procedimentos invasivos. Tá. Tá? Então, Tem uma por isso pergunta. é uma pergunta, eu fiz uma resposta geral, tá? Então, se você não consegue espermatozoide por masturbação e tenta obter espermatozoide por procedimento invasivo, e não é, quando é vasectomia, é 80%, 90% de chance de conseguir. Quando não é por vasectomia, cai para uns 30%. Tem uma pessoa também falando, perguntando sobre espermatozoide. Peraí. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Quando a infertilidade é masculina, as chances de sucesso com sêmen de doador são maiores? Fica difícil também sem saber qual é o motivo, né? Exato. As pessoas, eu acho que elas se preocupam muito em ter uma chance maior. Isso não é um ponto. Eu acho que você tem que tentar individualizar o seu caso, ver todas as opções que existem para você. Ó, naturalmente minha chance é essa, com fertilização in vitro é essa, e não dá para se assegurar de ter uma chance maior, fazer alguma coisa para ter uma chance maior, porque a chance, como eu coloquei lá no começo, depende basicamente de dois pontos: idade da mulher e reserva ovariana. Então, meu problema é o fator do homem. Tá bom, a mulher tem 47 anos. Então, a chance da fibra é muito baixa, tá? É menos de 0,5%. Então, esses dois fatores são os únicos que a gente consegue quantificar o impacto, porque eles têm um impacto grande. Então, existem até fórmulas, modelos matemáticos para se estabelecer a relação entre idade, reserva ovariana e chance de sucesso. O resto não tem, porque o impacto é muito variável. A diferença entre os indivíduos é maior do que aquela que eu consigo quantificar. Porque tem isso também, tá? Tem a mulher que capta 30 ovos, é jovem, de 30 ovos forma um embrião. Um. Que Aí é tem muito. outra que é muito variável. Tem a outra que de 30 ovos forma 25. Então, assim, e da mesma idade, tá? Então, tem os fatores que a gente consegue quantificar, eles têm um impacto, mas tem esses que são individuais, a gente não quantifica e a gente só percebe depois do tratamento. E também tem tem a variável de ciclo. Esse ciclo eu posso ter 10, 15 folículos e ciclo que vem eu tenho menos ou mais, enfim. Muito comum. Exato. Exatamente. E às vezes a gente consegue acertar um pouco mais conforme vai aprendendo daquele casal. Quando a pessoa se permite fazer ciclos repetitivos, frequentemente a gente consegue melhorar o resultado, tá? Porque a gente vai entendendo como a pessoa é, o que é melhor para ela, o que funciona mais adequadamente, como é que eu faço para otimizar o número de óvulos obtidos. Então, e muito frequentemente a gente vê as pessoas trocando de clínica de uma vez para outra e não permite que o médico entenda muito bem como aquele caso funciona. Isso é muito legal você falar, doutor, porque acontece muito isso, né? Das pessoas buscarem inúmeras clínicas e aí no final ter sucesso, mas é porque ela já chegou com uma carga totalmente diferente, né? Ela levou vários outros exames, ela já chegou contando como foi os outros ciclos. Sim. Isso tudo ajuda. O que aconteceu, se veio menos, se veio mais, fez uma estratégia, fez outra, isso tudo ajuda no final. E, eventualmente, se ficasse com a mesma pessoa, talvez ela tivesse chegado mais rapidamente num resultado, tá? Então, isso é uma coisa de quando a gente pensa em fazer algo que permita a pessoa fazer múltiplos tratamentos no mesmo local. Isso é bom, porque faz com que a gente vá aprendendo com o caso e consiga cada vez conduzir melhor. Gente, falta 30 segundos, tá acabando. Doutor, muito obrigada por disponibilizar Eu o que tempo agradeço. para vir aqui contar pra gente. Tem muitas perguntas, mas a gente vai tirando conforme E consegue. também uma coisa que a gente pode fazer de vez em quando, a gente tem um responde doutor. Se alguém conseguir
juntar as perguntas e mandar, depois eu mando elas respondidas por escrito. Junta Falta um 5 horário. segundos.